Amém, irmãos? Cumprimento toda a igreja com a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus por esse culto, pelos louvores que a gente pôde entoar ao nosso Deus, por aquilo que Ele já ministrou aos nossos corações e por essa palavra tão maravilhosa que a gente escutou hoje. Nós acabamos de louvar, né, irmãos? Que este é o nosso respirar, nosso Deus, aquilo que Ele fez por nós, esse sacrifício que Ele fez por nós. E às vezes a gente não tem ideia, a dimensão do tamanho disso. Das outras vezes que eu venho ministrar, eu costumo sempre frisar isso, né? Acho que está sempre além daquilo que a gente imagina, sempre muito além do que a gente pode até pensar, né? A gente pode querer fazer tudo pelo nosso irmão, às vezes pelos nossos filhos, pelo nosso cônjuge, por tudo, né? A gente sempre pode pensar que estamos fazendo tudo, mas o que Deus fez por nós nem se compara a isso. E antes de entrar na palavra de hoje, eu queria convidar você a fechar os seus olhos para a gente poder orar, que eu creio que tudo isso que foi ministrado aqui essa noite foi um preparar de Deus aos nossos corações. Amém? Pai, nós queremos te louvar, Jesus, te agradecer e pedir, Senhor, em nome de Jesus, ó Deus, que o Senhor venha ser, ó Pai, nessa noite, o nosso respirar, Senhor, que a gente possa se lembrar disso e entender, Deus, entender qual é a profundidade, qual é a grandeza, Senhor, desse amor. A gente não pode nem querer dimensionar, colocar numa métrica ou achar que é de algum tamanho, mas foi além do que a gente pôde imaginar, Senhor. Nós te louvamos, Pai, por esse sacrifício que o Senhor fez na cruz por nós, Senhor, porque o véu se rasgou, o Senhor se sacrificou por nós ali naquela cruz, Senhor. O Senhor se entregou ao Pai para que hoje a gente pudesse estar aqui, Senhor Deus, num culto desse tão maravilhoso que a gente pode celebrar novamente essa aliança que o Senhor fez com os homens, Pai, essa aliança que o Senhor fez conosco, Jesus, de nos dar a oportunidade de chegar aqui na Tua casa, Senhor, de poder louvar-Te, de poder entregar o nosso coração, de poder abrir o nosso coração diante do Senhor, Pai, e dizer: Pai, o Senhor é o meu respirar, é diante de Ti, ó Deus, que nós colocamos a nossa vida. Prepara o nosso coração, Senhor, como uma semente, como uma terra fértil. Deus, que o Senhor tenha liberdade, Senhor, em nosso meio, que o Senhor tenha liberdade em nossos corações, na vida dos nossos irmãos, ó Deus, para que eles sintam o Seu amor, para que eles sintam a Sua presença, para que eles sejam transformados pelo poder da Sua palavra, Senhor, para que nós possamos ser transformados, ó Deus, pela Sua presença aqui neste lugar, Senhor. É o que nós te pedimos, Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Queria que os irmãos me ajudassem lá em Marcos capítulo 4. Nós vamos ler do 1 ao 9. Marcos capítulo 4. Eu estou na King James. Amém. Nós vamos ler do verso 1 até o 9, por enquanto. O título aqui para mim está falando a parábola do semeador. E começa assim: Retornou Jesus à beira-mar para ensinar, e a multidão que se ajuntou ao seu redor era tão numerosa que o forçou a entrar num barco, onde assentou-se. O barco estava no mar, e todo o povo agrupava-se na praia. E assim ele lhes transmitia muitos ensinamentos por parábolas, e enfatizava ao ministrar: Escutai, eis que o semeador saiu a semear. Enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho, e chegaram as aves e a devoraram. Outra parte caiu em solo pedregoso, e não havendo terra suficiente, nasceu rapidamente, pois a terra não era profunda. Contudo, ao raiar do sol, as plantas se queimaram, e porque não tinham raiz, secaram. Outra parte ainda caiu entre os espinhos. Estes espinhos cresceram e sufocaram as plantas,
e por isso não pôde dar frutos. Finalmente, outras partes caíram em terra boa, germinaram, cresceram e ofereceram grande colheita, a 30, 60 e até 100 por um. E alertou: aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Amém? Inclusive, esse último versículo foi até um versículo que a gente pôde ver hoje lá no grupo, uma ministração que o Arthur colocou lá para a gente meditar hoje. Aquele que tem ouvidos, ouça. Esse momento da história aqui era bem no começo já da história de Jesus. A gente vê esse relato lá em Marcos 4, a gente pode ver lá em Mateus capítulo 12, 13 também. Mas é legal que aqui está bem no começo da história de Jesus. Ele está chamando os discípulos dele, ele começou os ensinamentos dele. Começou a ensinar, começou a pregar nas sinagogas, ele começou ali a fazer os seus milagres, a proclamar o reino de Deus. Então ele estava ensinando ali os discípulos, e a multidão também vinha até ele, vinha aprender com ele, vinha realmente receber essas palavras de vida eterna. E quando nós chegamos aqui no capítulo 4, é justamente quando Jesus está voltando lá à beira-mar para ensiná-los. A palavra do Senhor vai dizer que ele estava voltando. Se você voltar no capítulo anterior de Marcos, você vê que Jesus ele passou ali à beira-mar também, não só para chamar os discípulos dele, mas para ensinar o povo. Era uma multidão que se reunia ali à beira-mar para aprender com o Senhor. Então ele estava voltando ali para ensinar novamente para eles. E o que eu acho interessante desse capítulo 4 e dessa parábola do semeador é que está falando, se você for reparar no verso 2, que ele lhes transmitia muitos ensinamentos por parábolas e enfatizava ao ministrar. O que ele enfatizava ao ministrar? Essa parábola do semeador. Então está falando aqui que na verdade Jesus ensinava, e realmente ele começou a falar muito por parábolas, trazer diversos ensinamentos ao povo, mas essa parábola era algo que ele enfatizava muito, ele repetia muito, ele falava muito ao povo de Deus. E na verdade ele reforçou, ele tá falando, ele está enfatizando, ele está repetindo ali diversas vezes, justamente para trazer um ensinamento ou despertar uma curiosidade naquele povo em querer aprender. E eu leio essa palavra assim, fico pensando, meu Deus, o que é ser um semeador para o Senhor? O que o Senhor está querendo dizer com esse semeador? Porque às vezes nós lemos essa palavra e a gente imagina, o Senhor está falando só da palavra dele. Ou talvez que aquelas pessoas que recebem a semente e não germina porque tem espinhos, porque são sufocadas, ou porque não tem boa quantidade de terra. Talvez seja esse ensinamento que o Senhor quer trazer para nós sobre esse coração. Mas essa parábola do semeador vai muito além. Vai muito além, irmãos, porque ela fala de diversas formas conosco. Para aqueles que eram considerados multidão, que estavam ali só para querer um milagre do Senhor, ou para querer se alimentar, ou simplesmente para querer receber algo ali e ir embora, eles realmente ouviam essa parábola e levavam essa palavra embora. Talvez eles não tinham um ensinamento profundo, como a gente vai ter nessa noite sobre essa mensagem. Mas a palavra vai continuar, e aí nós vamos estudar um pouquinho agora, a partir do versículo 10, que os discípulos foram atrás de Jesus para perguntar para ele sobre essa parábola. E ele ainda fala para os discípulos dele, olha, eu falo por parábolas porque nem todos vão entender. Nem a todos vai ser revelado esse tipo de conhecimento, mas aqueles 12 que estavam separados, esse tipo de conhecimento foi passado para eles, Jesus ensinou para eles, e está registrado aqui hoje para a gente aprender também, é a palavra viva de Deus para a gente poder aprender, amém? E essa parábola, antes da gente entrar aqui a partir do verso 10, eu queria destacar 3 pontos dela que são bem claros, né, da forma como Jesus expõe, da forma como Jesus explica ali para aquele povo, e são 3 itens assim que são fundamentais para a vida de todo cristão, para a vida daqueles que creem, que acreditam, que buscam ao seu Senhor. Primeiro ponto que o Senhor Jesus vai falar sobre essa parábola é sobre a semente. O segundo ponto que ele vai falar é sobre o semeador. E o terceiro ponto que ele vai falar é sobre o caminho.
sobre o caminho que esse semeador percorre, ou na verdade esse caminho significa os receptores da palavra, aqueles que recebem, aqueles que guardam essa palavra, ou não frutificam a semente, ou frutificam. E é sobre isso que nós vamos falar hoje, essa noite. Porque sem semente, irmãos, como é que o semeador pode sair para semear? É algo que até a gente pode parar para pensar assim, é até óbvio. Jesus já está falando ali, o semeador saiu para semear. E ele vai explicar aqui a partir do verso 10, nós vamos ler aqui do 10 ao 14, mas esse semeador saiu para levar o quê? Que tipo de semente que é essa? É a palavra de Deus. É isso que nós estamos buscando hoje, é isso que nós estamos declarando ao nosso Deus hoje, que estamos aprendendo. Nós estamos recebendo a palavra de Deus. E esse semeador saiu justamente para levar essa palavra. A partir do verso 10, ele diz assim: quando se afastaram das multidões, os 12 e alguns outros que os seguiam, lhe pediram para elucidar as parábolas, ou explicar as parábolas. Então lhes revelou: a vós foi concedido o mistério do reino de Deus. Aos de fora, entretanto, tudo é pregado por parábolas, com o propósito de que, mesmo que vejam, não percebam, ainda que ouçam, não compreendam, e isso para que não se convertam e sejam perdoados. Então Jesus os questionou: se não compreendeis essa parábola, como podeis entender todas as outras? O semeador semeia a palavra. Aquele que semeia, aquele que leva a semente, leva o quê? A palavra de Deus. Você vem para a casa do Senhor para se alimentar, para receber essa porção, para receber a palavra de Deus. E quando você sai semeador, você leva o quê? Ixi, todo mundo dormiu. Ô pastor, você faz melhor do que eu isso, hein? O semeador, nós semeadores, quando nós saímos da casa do Senhor, nós saímos para levar a palavra de... Você sai daqui com a palavra de Deus. E sabe, irmãos, essa palavra de Deus, a gente pode falar, mas o que é isso? O que significa essa semente? É nada mais, nada menos do que a própria palavra do Senhor revelada para nós. É o caminho para nós, o caminho para a salvação. É aquilo que Ele deixou para nós nas Escrituras. E tudo isso que Ele deixou para nós que tem acesso, essa palavra vem e transforma a nossa vida. Ela tem uma terra fértil em nossos corações. Mas a partir do momento que ela germina aqui, que ela gera fruto, que ela transforma a nossa vida, aí você está levando ela para dar fruto para outros. Através do caminho que você passar, isso vai começar a germinar e dar fruto para outras pessoas. A partir disso você vira um semeador. Amém, queridos? Se você não sabia, então hoje você está sabendo, você é um semeador de Cristo. Amém? E a palavra... Amém, glória a Deus. E a palavra de Deus, irmãos, ela traz vida, ela traz existência a tudo que existe. Nós podemos ver desde lá do comecinho da Bíblia, lá em Gênesis 1, como é que começa a palavra do Senhor? No princípio não havia nada, e o Senhor falou: haja luz, houve luz, haja criação, houve a criação. Estabeleçam-se os céus, o firmamento na terra. Então, tudo aquilo que o Senhor havia proclamado, estava falando naquele momento, começou a acontecer. Foi através da palavra de Deus que tudo se criou, que tudo teve vida. Então, Ele trouxe a existência a tudo, e até hoje Ele traz. A diferença é que lá no princípio o Senhor falava, o Senhor proferia a sua palavra, e tudo acontecia. Mas essa palavra ela foi sendo proferida, ela passou ali depois para Adão e Eva, depois veio ali todo o princípio, chegou Abraão, Isaac, Jacó, José. Quando a gente chega lá no Egito, que está o povo lá, vivendo aquele momento de escravidão com Faraó, o Senhor levanta Moisés, começa a falar com Moisés, e a palavra do Senhor ali também tem vida, porque tudo que o Senhor falava para Moisés acontecia. O Senhor falou que ia endurecer o coração de Faraó, o Senhor falou que eles iam sair lá do Egito com vários despojos daquele povo, com riquezas, e eles saíram de lá levando muitas coisas. O Senhor abriu o mar para eles passarem, e aí quando começa aquela caminhada do deserto, o Senhor chama Moisés para o monte e fala: agora eu vou entregar algo para você, eu vou entregar os meus mandamentos para você.
foram mandamentos que a palavra do Senhor fala que foram escritos pelo próprio dedo de Deus. Foram escritos pelo próprio Deus aqueles mandamentos. A partir daquele momento, todas as profecias, os profetas que vieram depois, tudo aquilo que havia sido proclamado pela palavra de Deus, que o Senhor falava através dos seus profetas, através dos seus servos, começou a ser escrito, começou a ser registrado. Muitas profecias vieram se cumprir e acontecer no tempo de Jesus. Algumas outras aconteceram sim naquela época, mas você pode ver que todo o Antigo Testamento ele sempre veio apontando para Jesus, para aquele que seria o nosso verdadeiro libertador, o nosso sumo sacerdote, aquele que viria guiar as nossas vidas, ser o nosso libertador. Jesus, quando estava falando aqui nessa parábola, ele já estava ensinando para os discípulos dele dia a dia sobre a palavra, sobre o que era o reino de Deus. Aqueles homens, por serem judeus, eles conheciam muito a palavra do Senhor, eles conheciam toda a lei, mas Jesus chegou ali para cumprir. Jesus chegou para eles para mostrar, ó, esse é o cumprimento da palavra, é isso que eu quero. Ele chegou para mostrar que tudo aquilo que havia sendo dito pelo Filho de Deus, ele estava cumprindo. E ele estava querendo ensinar algo muito mais profundo ali para aqueles homens, que eles deveriam carregar essa palavra, que eles deveriam levar essa palavra para as outras pessoas que precisassem. Aqueles homens não tinham noção, não tinham ideia de onde que eles iam parar. Eles não sabiam que daqui a pouco eles iam ter que instituir a igreja, formar a igreja do Senhor, que muitas vidas se achegariam ali, que eles teriam que cuidar. Eles não tinham essa noção quando conheceram Jesus. Eles não tinham ideia do que ia acontecer. Da mesma forma somos nós, a gente não tem ideia do poder que a palavra do Senhor tem a fazer na vida das pessoas. O que nós sabemos é o que ela fez na nossa vida. Mas hoje eu quero te tranquilizar com uma coisa, meu irmão. O que transforma a vida das pessoas aí fora é a palavra de Deus. Não é a minha palavra, não é a sua palavra, não é a minha vontade, não é o seu querer. Não é você simplesmente se dobrar diante do Senhor e falar, Senhor, eu estou passando por essa dificuldade, aquela pessoa está passando por essa dificuldade, o meu filho, o meu cônjuge, então eu acho que eu vou falar isso para ele. Não é no meu achar, não é na minha vontade, é a palavra do Senhor que transforma tudo. É a própria palavra de Deus. Nós, por sermos semeadores, a gente só carrega essa semente. A gente leva essa palavra. Nós somos simplesmente transmissores da palavra de Deus, das boas novas. A gente leva. No Velho Testamento ela se cumpriu. As profecias se cumpriram, começaram a apontar para Jesus. Mas quando a gente vem para o Novo Testamento, para mim e para você que somos semeadores, para nós que o Senhor está chamando hoje, para que a gente tenha esse entendimento de sermos semeadores, o que Ele tem para falar para nós é o que diz lá em João capítulo 1, logo no verso 1. O verbo estava com Deus, ou a palavra estava com Deus, e era o próprio Deus, e Ele se fez carne. A própria palavra de Deus veio a se cumprir, veio na terra. Quem que era? Era o próprio Filho de Deus, era o nosso Senhor Jesus. Se nós formos ver o próprio salmista ali no Salmo 119, o que ele vai falar sobre a palavra do Senhor? Lâmpada para os nossos pés é a tua palavra. Lâmpada para os nossos pés é a tua palavra, ela ilumina o nosso caminho. Sem a palavra do Senhor a gente não tem direção. Não ilumina, não traz luz, não quebra cadeias, não quebra grilhões, não transforma, não prepara o solo, não edifica. Sem a palavra do Senhor não há nada. O nosso Deus, Ele veio para cumprir a lei, Ele veio para ser o nosso caminho, para trazer vida em abundância. Tudo isso através da palavra dEle. Tudo isso através daquilo que Ele ministrou para nós. Nós, como semeadores, nós temos que buscar. E às vezes a gente pensa, mas por que eu tenho que buscar a palavra de Deus? Por que isso é tão importante para mim? Tem um versículo que eu marquei aqui, lá em 2 Timóteo, que eu acho que traz de uma forma clara esse ensinamento para nós. 2 Timóteo capítulo 3, os versos do 15 ao 17, está falando assim: porque desde a infância sabes as sagradas letras, que têm o poder de fazer-te sábio para a salvação, por intermédio da fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e proveitosa para ministrar a verdade, para repreender o mal,
para corrigir os erros e para ensinar a maneira certa de viver, a fim de que todo homem de Deus tenha capacidade e pleno preparo para realizar todas as boas ações. Esse foi o ensinamento que Paulo deu a Timóteo, um menino que ele pegou jovem, que ele ensinou, que ele ajudou ali no caminhar, e é da mesma forma que o Espírito Santo faz conosco dia a dia, porque ele segura na nossa mão, ele nos faz lembrar de cada palavra que o Senhor nos deu. E vai de nós, semeadores, buscarmos a palavra de Deus. Não achem que a palavra do Senhor assim cai do céu e é do nada. Acontece, irmãos. Mas e se a gente não tiver o nosso coração intencional, se a gente não tiver o nosso coração voltado a ouvir a palavra do Senhor, a buscá-lo, a querer um direcionamento, a querer aprender, a querer entender o que o Senhor tem para nós? É isso que o apóstolo Paulo está me ensinando aqui para Timóteo. Olha, você já tem aprendido, você já tem estudado as Escrituras já há muito tempo, só que agora, por intermédio da fé, você vai viver tudo isso e vai viver tudo mais, porque isso vai corrigir a sua vida, vai repreender o mal, vai te ensinar a maneira certa de viver para que você pratique as boas obras. Vai de nós, irmãos, buscarmos, vai de nós nos dedicarmos e falar: Senhor, eu quero buscar essa palavra que tem poder. Eu quero buscar e ser transformado por essa palavra que tem poder. Quando essa palavra transforma a minha e a sua vida, irmãos, a gente leva ela conosco. Ela fica estampada assim em nós. Igual está estampado lá no Arthur, igual está estampado no Edmar, no Luiz, no pastor, igual está estampado em todos nós. A gente leva, quando as pessoas olham e falam: mas o que tem em você? Tem algo diferente? Tem algo diferente, meu irmão. Deus ministrou uma palavra na minha vida que é poderosa. E abre a sua boca, meu irmão. Abre a sua boca. Abre a sua boca, porque isso não é para colocar uma responsabilidade ou um jugo sobre a sua vida. Quem faz todas as coisas acontecerem é o nosso Deus. É a palavra dele que tem poder. E através disso, entendendo melhor o que essa semente, o que nós carregamos, o porquê nós carregamos essa semente, aí a gente entra na segunda parte aqui da parábola, que é sobre o semeador, sobre nós, sobre o que é ser esse transmissor das boas novas, de levar as boas novas, de portar essa semente. E no verso 14 lá em Marcos capítulo 4, lá no verso 14 está falando: o semeador semeia a palavra. Amém, irmãos? Está falando, o semeador ele semeia, ele lança, ele planta a palavra. Ele tem que buscar essa semente para ele poder plantar. Ele recebe essa semente de quem? É do próprio Deus. Isso é para nós, recebemos essa semente do próprio Deus. E vai de nós recebermos e irmos por esse caminho para plantar essa semente. Isso acontece, irmãos, conosco, da mesma forma que aconteceu ali com aqueles discípulos. Aqueles discípulos estavam ali naquele momento separados com o Senhor. Eles estavam buscando aprender, buscando orientação, buscando, irmãos, intimidade, buscando entender o que realmente esse Cordeiro de Deus, o Salvador, o Messias, o que ele iria fazer naquela época. Então eles estavam buscando e aprendendo. Eles ali naquele momento tiveram a coragem de se chegar ao Senhor e falar: Senhor, explica essa parábola para nós, explica o que isso quer dizer aqui para nós. E isso, irmãos, tem que acontecer conosco também. Quando nós estamos buscando a presença de Deus: Senhor, está acontecendo algo na minha vida, eu não estou entendendo o que é, me dá ensinamento na Tua Palavra, esclarece para mim na Tua Palavra o que é isso. E se nós lemos e não entendemos, Senhor, me traz clareza o que a Tua Palavra quer dizer, nos traz entendimento o que a Sua Palavra quer dizer, onde ela quer transformar a minha vida. Essa semente, irmãos, ela é preciosa, mas a gente não pode pegar ela e guardar e não fazê-la gerar fruto em nós, para a gente poder dar para outras pessoas. A gente não pode simplesmente pegar essa semente e guardar, a gente tem que entender o que ela quer produzir em nós. A gente tem que falar com o nosso Deus, a gente tem que buscar o nosso Deus e pedir entendimento para Ele disso. Não é à toa, irmãos,
que, se vocês forem reparar nos últimos cultos, nós temos sido ministrados muito sobre oração. O Senhor tem falado muito conosco sobre oração, sobre buscarmos ao Senhor, sobre estarmos na casa do Senhor. O pastor ministrou sobre isso, a pastora, o Edmar trouxe isso na última quarta. O Senhor tem nos chamado para isso. E é como estava lá em Jeremias 23, 18, como a gente leu, é estar no conselho do Senhor. Isso que é estar no conselho, na casa do Senhor, estar na presença dEle, é estar buscando, é o papel do semeador. Hoje o Senhor está chamando a atenção para mim e para você sobre isso, para você ser uma pessoa que busca. Para você que pergunta, mas por que tem sido ministrado tanto sobre oração? Será que eu não estou orando direito? Para você que se pergunta, mas por quê? Por que em oração? A oração não está sendo resposta para a minha vida agora, mas quando você começar a praticar, vai ser resposta para a tua vida. Quando você começar a praticar, você vai ver aonde as orações vão te levar. Irmãos, pode parecer combinado, coincidência, não sei como às vezes a gente pensa, mas ontem foi a nossa primeira manhã com Deus. Os irmãos lembram, os que estavam aqui presentes. A pastora Patrícia ministrou ontem também sobre Jonas, falou sobre não fugirmos do propósito de Deus, falou sobre orarmos e buscarmos o propósito do Senhor. Mas quando o pastor até me convidou para ministrar essa palavra assim, né, bem assim, eu não vou falar o dia para os irmãos não ficarem ali preocupados, mas calma que daqui a pouco uma mensagem vai chegar lá também. Irmãos, quando o pastor conversou comigo, eu fui orar, fui pedir orientação para o Senhor, porque, na verdade, quando nós estamos diante da presença de Deus, buscando, até para ministrar, para trazer algo para o povo do Senhor, não é aquilo que eu quero falar, é aquilo que está na minha cabeça, na minha mente, ou aquilo que eu estou precisando ser tratado, que o Senhor está falando comigo. O que eu tenho que trazer aqui é o que Deus quer falar para a igreja, é o que o Senhor tem para falar para nós. É o que diz nesse próprio versículo aqui de Jeremias 23, 18, é estar buscando o conselho do Senhor, estar buscando a casa do Senhor, buscando a orientação dEle, para que a gente possa falar da palavra dEle. E quando eu busquei a orientação do Senhor, isso é até um testemunho, para mim foi um testemunho, foi uma confirmação, porque isso nunca aconteceu comigo. Eu estava orando em casa, orando, e o Senhor começou a falar muito comigo, e em um certo momento Ele perguntou o que eu estava fazendo com as sementes que Ele estava me dando, e eu não tinha resposta, irmãos, para dar. Eu não tinha resposta. Eu falei, meu Deus, eu não sei, o que eu estou fazendo? Também não sei. Será que era para eu estar ministrando, lançando a semente no meu trabalho? Será que era para eu estar lançando essa semente lá na minha família, para os meus amigos? Eu não sei. E o Senhor falava comigo, o que você está fazendo com a semente que eu te dei? Que eu tenho plantado no seu coração há tanto tempo, o que você está fazendo? E o Senhor falava, Mateus, o que você está fazendo? E perguntava 1, 2, 3 vezes, até o momento que eu comecei a chorar, eu não sabia o que falar. Eu falei, Senhor, eu não sei, acho que eu não tenho feito nada. Eu acho que ela está aqui guardadinha, não é possível. Do jeito que o Senhor está falando, eu acho que eu não estou fazendo nada. Aí o Senhor falou, pois é, ministra isso para a minha igreja. Eu falei, Senhor, não é possível, isso é algo que o Senhor está falando comigo, é coisa da minha cabeça. Eu falei, isso daqui é coisa da minha cabeça. E quando eu estava lá no meu quarto, o Senhor falou assim para mim, não é coisa da sua cabeça. Você vai entender o que eu tenho para ministrar. Porque amanhã, quando você estiver na manhã com Deus, vai ter uma mulher lá pregando, e essa mulher vai falar isso, isso e isso. Ela vai falar sobre essa semente, e você vai saber que isso é uma confirmação para aquilo que você tem para falar. E se os irmãos forem lembrar, os que estiverem aqui, teve um momento que ela falou disso. Ela estava ministrando sobre Jonas, eu falei, eita Deus, amém, glória a Deus. O Senhor está falando comigo mesmo. Às vezes eu me sinto até como Jonas, fugindo das coisas que eu tenho para fazer. Mas em determinado momento ela falou, olha, a semente que Deus tem entregado na sua mão é para você pregar. É para você pregar nas praças, é para você pregar aqui, é para você pregar ali, é para você falar. Eu falei, amém, Senhor, glória a Deus, não é coisa da minha cabeça.
Quando a gente vem buscar, quando a gente vem para falar algo da presença de Deus, é muito sério. A gente tem que falar aquilo que o Senhor quer falar para a igreja. E sabe, irmãos, me colocando nesse lugar de semeador e eu pedindo também para você nesse momento pensar um pouco em ser esse semeador, em ser essa pessoa que busca a presença de Deus. Hoje, irmãos, a gente não pode falar assim, está fácil, mas o processo está um pouco mais simples do que era antes. Porque se nós formos voltar lá no Antigo Testamento, lá em Êxodo 26, nós vamos ver que lá o Senhor estava dando todas as instruções para o povo de Deus, de como eles deveriam montar o tabernáculo. Em um determinado momento, o Senhor fala o que Ele gostaria que tivesse dentro do tabernáculo. Ele fala, olha, vai ter ali a Arca da Aliança vai estar posicionada num lugar chamado Lugar Santíssimo. Nesse Lugar Santíssimo, além da Arca da Aliança, vai ter um véu que vai dividir o Lugar Santíssimo, vai separar o Lugar Santíssimo do Lugar Santo. Aqui vão ter as mesas para poder sacrificar, a bacia para poder lavar a mão, e vai ter a parte de fora da tenda. Então ali o Senhor descreveu como que Ele queria que tivesse esse espaço. E lá no Antigo Testamento, quando o Senhor deu essas orientações para Moisés, como funcionava? O povo levava ali os sacrifícios, as ofertas, né, para entregar ali aos sacerdotes na parte de fora da tenda, e aqueles sacerdotes pegavam aquilo e levavam para dentro da tenda, sacrificavam, pedindo para o Senhor perdão pelos pecados, remissão dos pecados, pedindo perdão ali pelo povo, em nome do povo. Só que no lugar santíssimo, onde tinha a Arca da Aliança, eles só entravam uma vez por ano. Era uma vez por ano. Eles só entravam uma vez. E eu fiquei pensando, Senhor, por que o Senhor está falando comigo sobre isso? Não tem nada a ver com ser semeador? Pelo menos na minha cabeça não tinha. Mas Deus falou, tem, seu teimoso, presta atenção. O semeador busca onde a palavra do Senhor? Busca na própria Bíblia. Busca, dobra o joelho, ora, pede orientação ao Senhor. E aí a palavra do Senhor vem e te alimenta. Só que antes não era assim. Antes, para você poder conversar com Deus, você tinha que levar algumas coisas ali, sacrificar e falar para o sacerdote, olha, pede perdão para o Senhor pelos meus pecados aqui. Os homens tinham que chegar ali diante de Arão e Moisés, olha, intercedam por mim por isso. Mas hoje não tem mais isso, meu irmão. Hoje, se nós formos ver lá em Mateus 27, se nós formos ver lá em Mateus 27, a partir do verso 50, está falando assim. Mateus 27, a partir do 50. Então Jesus exclamou mais uma vez em alta voz e entregou o Espírito. No mesmo instante, o véu do santuário rasgou-se em duas partes, de alto a baixo. A terra estremeceu e fenderam-se as rochas. Os sepulcros se abriram e os corpos de muitos santos que haviam morrido foram ressuscitados. E deixando as sepulturas, logo após a ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram para muitas pessoas. E aconteceu que o centurião e os que com ele vigiavam a Jesus, vendo o terremoto e tudo o que se passava, foram tomados de grande pavor e gritaram, é verdade, este era o Filho de Deus. Estavam presentes várias mulheres observando de longe, eram discípulas, que vinham seguindo Jesus desde a Galileia, para os servirem, entre as quais estavam Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e de José, e a mãe dos filhos de Zebedeu. Aqui nesse momento foi quando Jesus se entregou. Ele deu o último suspiro e ele falou, Senhor, está consumado. Está consumado. Fala que quando ele falou isso, está consumado, no verso 51 você vai ler que naquele mesmo instante um véu rasgou, o véu do santuário. E se a gente for pesquisar, eu fui pesquisar o que era esse véu do santuário, eu falei, Deus, eu acho que não é de forma literal, deve ser de alguma coisa, e não é, irmãos. Esse véu do santuário é aquele véu do santuário, aquele véu que separava lá o lugar santo do lugar santíssimo, se rasgou no meio, de cima a baixo. E em pleno culto de Santa Ceia, o Senhor nos trouxe aqui para ter um entendimento mais profundo sobre isso, sabe por quê? Não tem mais um véu que separa ali o lugar santo do lugar santíssimo.
Não existe mais ali um véu que fala assim, ó, você só pode entrar aqui uma vez por ano. Quem é aquele sumo sacerdote hoje que intercede por você? É o próprio Jesus. Ele fez isso para que ele pudesse ser o nosso intercessor, interceder por nós. Então esse acesso, irmãos, por mais que seja difícil, o processo está um pouco mais fácil, porque hoje a gente pode dobrar o nosso joelho e falar, Senhor, eu quero estar na sua presença. Senhor, eu preciso me corrigir, eu preciso aprender. Senhor, olha, perdoa os meus pecados. Você não está mais entregando um animalzinho ali para alguém e fala, olha, intercede ali por mim. Não, você está chegando diante do próprio Deus e falando, Senhor, perdoa o meu pecado. O Senhor conhece os meus pensamentos, a intenção do meu coração, me perdoa. Hoje não existe mais a figura de um véu, existe o próprio Jesus que está ali na sua frente, falando, olha, é só você falar comigo. É só você falar comigo. Antes, nós já estávamos ali do lado de fora, a gente só estava ali paradinho, a gente só estava pedindo para os outros fazerem por nós. E tem algumas pessoas que ainda continuam agindo dessa forma, continuar, irmão, faz isso por mim, faz desse jeito, faz assim, faz assado. Mas hoje o Senhor te convida a você se levantar e falar, faça você, dobra o seu joelho. Hoje o Senhor está te convidando, olha, você quer me conhecer? Você tem livre acesso. Tem algumas coisas que às vezes a gente coloca na nossa vida, a gente fala, porque eu acho que Deus age dessa forma, age desse jeito, age assim. Eu imagino que Ele faça dessa maneira. Irmãos, tem certos paradigmas, certas culturas que nós criamos que precisam ser quebradas, sim, em nome de Jesus. A gente precisa conhecer a palavra, ler e entender. Porque hoje, esse poder, esse acesso, o acesso à palavra de Deus, essa palavra que transforma, que cura, que liberta, que faz o impossível acontecer, é para mim e para você. É a gente só dobrando o nosso joelho e orando, buscando. Essa palavra não está aqui aos domingos com o pastor quando vem pregar, às quartas quando o irmão vem pregar, não é. É para nós todo dia, a gente buscando e pedindo ao Senhor essa revelação. Irmãos, por que eu falei para vocês que não era fácil? Os discípulos passaram 3 anos com o Senhor Jesus, conhecendo Ele de verdade, do lado dEle. Eles aprenderam ali 3 anos com Ele. Se passaram esses 3 anos, quando Jesus foi crucificado, morreu, parecia que aqueles discípulos tinham sofrido um baque. Muitos se dispersaram, eles estavam assim, sem chão. Mas quando Jesus ressuscita, Ele reúne todo mundo, e se nós formos ver lá em Atos capítulo 1, vai falar que Jesus reúne todo mundo ali, e continua ensinando eles por mais 40 dias. Então, irmãos, não ache que você vai conhecer as coisas do dia para a noite. Não ache que as revelações vão vir do dia para a noite. Não ache que as coisas vão acontecer agora, no momento que a gente quer. Aqueles homens buscaram o Senhor constantemente, incessantemente, viveram com Jesus, viram a palavra de Deus se cumprir, porque Ele falou que ia morrer, ia ressuscitar, e mesmo depois disso ainda ficaram 40 dias aprendendo ainda mais do Senhor. E o Senhor falou, não saiam daqui, vocês só vão sair quando vocês forem revestidos de poder do alto, que era o próprio Espírito Santo de Deus que estava revestindo eles. Então, irmãos, é um caminho de persistência, mas não é um caminho que você vai estar sozinho, não é um caminho que você vai ir lançando essa semente e não tem ninguém ali por trás de você para cuidar, para te proteger, para te amparar, muito pelo contrário. É o próprio Deus falando, olha, eu te dei, e se eu te dei, eu também vou cuidar para que se cumpra, e que para você, como semeador, tenha proteção para ir para levar. E irmãos, a última parte aqui dessa parábola, é quando o Senhor está falando sobre o caminho. Nós aprendemos um pouco sobre a semente, sobre a palavra, sobre o poder de Deus. Nós aprendemos um pouco como tem que ser a nossa postura como semeadores, como pessoas que buscam a Deus. Nós já entendemos, em nome de Jesus, que a gente tem livre acesso para buscar o nosso Deus. Livre acesso para dobrar o nosso joelho e falar, Senhor, eis-me aqui. E agora, nessa última parte, que é o que o Senhor mais explica ali naquela ministração para os discípulos,
é sobre esse caminho que eles têm que percorrer, sobre o caminho que nós devemos percorrer, para aqueles que vão receber essa semente. Então, se nós formos voltar, deixa eu voltar lá em Marcos 4, que a gente vai ver agora do 15 ao 19. Fala assim: algumas pessoas são como a semente à beira do caminho, onde a palavra foi semeada. Mas assim que a ouvem, Satanás vem e toma a palavra nela semeada. Assim também ocorre com a que foi semeada em solo pedregoso. São as pessoas que, ao ouvirem a palavra, logo a recebem com alegria. Entretanto, visto que não têm raízes em si mesmas, são de pouca perseverança. Ao surgir alguma tribulação ou perseguição por causa da palavra, rapidamente sucumbem. Outras ainda, como a semente lançada entre os espinhos, escutam a palavra. Porém, quando chegam as preocupações da vida diária, a sedução da riqueza e todas as demais ambições, agridem e sufocam a palavra, tornando-a infrutífera. Aqui o Senhor está falando sobre os corações. Aqui o Senhor está falando sobre as pessoas que recebem. E eu queria te dizer, meu irmão, que um dia nós somos essas pessoas. Um dia o nosso coração também estava assim. Um dia a gente demorou para aceitar. Um dia o nosso coração estava duro. Não era uma terra fértil. A palavra do Senhor entrava e ficava sufocada aqui e não fazia efeito nenhum. A palavra do Senhor entrava em nosso coração e não surtia efeito nenhum. Cabe a nós, como semeadores, levarmos a palavra, mas não cabe a nós julgar ou achar que ela teve ou não o efeito necessário. Porque lá em Isaías 55, verso 10, versos 10 e 11, está falando assim: como a chuva e a neve descem dos céus e não retornam para eles sem regarem a terra e fazerem-na brotar e florescer, a fim de que ela produza sementes para o semeador e pão para o que deles se alimentam, assim também acontece com a palavra que sai da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, mas realizará toda a obra que desejo e atingirá o propósito para o qual a enviei. A palavra que o Senhor coloca no seu coração, ela nunca volta vazia. Nunca, nunca. Creia nisso em nome de Jesus. Quando o Senhor colocar no seu coração uma palavra para você declarar sobre a vida de alguém, para você falar sobre a vida de alguém, creia que ela nunca voltará vazia. Ela pode não ter momentaneamente o efeito que você espera, por conta das suas expectativas, mas ela está causando o efeito necessário. Ela está causando o efeito necessário. A prova disso é que o próprio versículo 13 de Isaías parece que é o próprio Jesus falando dessa parábola, porque ela fala assim: no lugar do espinheiro crescerá o pinheiro, o cipreste. Em vez de urtigas e roseiras bravas, cheias de espinho, crescerá a murta e o zimbro. Isso servirá de testemunho e exaltará o nome de Yahvé, para sinal externo, que jamais será apagado. Ele está falando que no espinheiro vai surgir o quê? Vai surgir vida. Aquele espinheiro, aquele que tinha um coração cheio de espinhos, que não estava aceitando a palavra, vai surgir vida nele. Mas por quê? Porque a palavra do Senhor sempre tem um efeito necessário. Quando o Senhor ministra em nosso coração essa palavra, quando Ele coloca em nós, a gente tem que ir falar, irmão, porque ela tem um efeito. Às vezes você fala uma vez com o irmão, 2, 3, 4, aquilo vai penetrando, mas às vezes demora para aquele coração amolecer, demora. Para aquela pessoa que você ora, que você entrega uma palavra, que você dobra o seu joelho todo dia, às vezes a palavra demora para entrar, mas não é para você parar de ministrar o evangelho para ela, não é para você falar, Senhor, eu desisto, Senhor, eu não vou mais falar. A palavra está surgindo efeito. Creia nisso, ela está surgindo efeito. E no momento que você menos esperar, é quando o Senhor vai vir ali e vai falar: olha, agora é o momento de você se render. Agora é o momento de você entender a minha grandeza.
Para que os milagres aconteçam, para que a palavra do Senhor produza o poder, Ele prepara primeiro os corações, Ele prepara o terreno. É como Ele fala aqui no verso 10. A chuva e a neve descem dos céus e não retornam para eles, sem regarem a terra e fazerem-na brotar e florescer. Então, espera aí, o Senhor está preparando primeiro o caminho, Ele está preparando o meio, Ele está preparando as condições, Ele está preparando nos corações que têm espinho, nos corações que são infrutíferos, nos corações que ainda não têm aquela terrinha boa, para que a gente seja trigo maduro, para que a gente cresça e se fortaleça, para que quando a palavra do Senhor penetrar, que ela gere fruto, que ela gere vida. Graças a Deus, aleluia. O Senhor, Ele cuida do nosso coração. Nós que somos semeadores, o Senhor cuida de nós primeiro. Ele cuida para que esse caminho primeiro esteja bom, para que depois você possa ir levar essa semente. Sabe por quê, meu irmão? Lá em Mateus 4, do verso 1 ao 4, eu já estou terminando. É quando Jesus foi levado ao deserto para ser tentado pelo diabo. E fala assim: Jesus foi então conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. O tentador aproximou-se então dele e disse: Se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se tornem em pães. Jesus, porém, afirmou-lhe: Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Sabe, irmãos, esse nível de intimidade aqui que Deus está nos ensinando hoje, que Ele está falando para nós, é o seguinte: quando Ele chegou ali para o diabo, para o tentador, e falou: olha, nem só de pão viverá o homem, é como se Ele estivesse falando assim: olha, os homens podem buscar diariamente o pão para se alimentar, e não está errado, mas o alimento que eu preciso todo dia, que eu tenho que buscar todo dia, que eu não posso viver sem, é a palavra de Deus. Sabe quando a gente percebe que nós estamos indo bem no caminho do Senhor, que o Senhor realmente está alimentando nós diariamente, que a gente está indo no caminho certo? É quando o nosso coração fala assim: eu preciso ser alimentado por Deus, eu preciso da palavra de Deus. Quando nós estamos pensando: ai, estou com fome, eu preciso comer, preciso comer, preciso comer. Se você passou o dia inteiro pensando em comer, meu irmão, e não pensou na palavra de Deus, acho que a gente precisa dobrar o nosso joelho e orar. E eu me coloco nessa. A gente precisa dobrar o nosso joelho e orar. É errado a gente buscar pelo alimento? Lógico que não, meus irmãos, de forma alguma. Mas aqui, quando ele foi tentado, é como se ele estivesse falando: olha, é pela palavra de Deus que vai produzir vida. É a palavra de Deus que nos alimenta. Sabe esse alimento físico que eu preciso? É pela palavra de Deus que é gerada. E isso, para encerrar, eu gostaria até de ler onde diz isso. Porque eu li diversas vezes esse texto e Jesus falava: está escrito. E eu nunca fui buscar onde estava escrito, mas está lá em Deuteronômio capítulo 8, dos versos 1 ao 3, que ele diz assim: portanto, tende cuidado de obedecerdes a todos os mandamentos que hoje vos ordeno cumprir, a fim de que vivais bem e vos multipliqueis, entreis e possuais a terra que Yahvé, sob juramento, prometeu a vossos antepassados. Esse versículo 1 ele está falando: olha, tenham cuidado de vocês obedecerem a palavra de Deus. Por quê? Para que vocês vivam bem, para que vocês se multipliquem, para que vocês entram, possuam a terra, para que vocês tenham o alimento do Senhor. Mas primeiro o que ele fala? Tenham o cuidado de buscar, de cumprir, de obedecer os mandamentos de Yahvé, do Senhor, do nosso Deus. Quando a gente inverte essa ordem, quando a gente troca, quando a gente coloca as nossas necessidades à frente, algo não está certo. Porque o Senhor está falando aqui: olha, primeiro é a minha palavra, é o meu mandamento. É isso que tem que mexer com o seu coração. É isso que tem que estar aqui ardendo no seu coração para você buscar todos os dias, como uma prioridade,
como algo que seja o primeiro ali da sua vida. Eu não posso dormir hoje se eu não tiver pelo menos um momento de oração, um momento de intimidade, enquanto eu não buscar o Senhor, enquanto eu não tiver pelo menos ali um versículo, um entendimento daquilo que o Senhor tem para falar para mim. Isso tem que ter dentro dos nossos corações, é essa vida. O verso 2 ele fala: traze sempre viva em tua memória a maneira como Yahvé, o teu Deus, te conduziu por todo o caminho no deserto, durante esses 40 anos, para te tornar humilde e provar-te, a fim de que exteriorizasses todas as intenções do teu coração, se estavas decidido a obedecer os seus mandamentos ou não. Ele te humilhou, te fez que sentisses fome e te alimentou com o maná, que nem tu, nem teus pais conhecieis, para te mostrar que o ser humano não vive apenas de pão, mas de toda a palavra que procede da boca do Senhor. Ali, na verdade, o Senhor estava falando para aquele povo: olha, eu deixei vocês no deserto, sustentei vocês no deserto ali para que vocês entendessem que a vida de vocês depende de mim, depende da palavra que eu estou declarando sobre vocês. Ali, onde vocês iam arrumar alimento no deserto, eu preparei o alimento. Onde vocês iam ter abrigo no deserto, eu preparei o abrigo. Onde vocês iam ter direção para qual caminho seguir, para onde ir, o Senhor direcionava o caminho. Você pode não saber o caminho que você está indo. Você pode não saber. Você pode não saber que horas vai chegar o alimento na sua casa. Você pode não saber em que momento vai chegar essa provisão para você. Mas se você está ouvindo a voz de Deus, meu irmão, saiba que você está no caminho certo. Se você está ouvindo como semeador, se você está ouvindo como servo de Deus, a palavra dele, as orientações dele, entendendo que ele está te colocando para seguir uma direção, uma ordem, um caminho, que ele está iluminando os seus passos, mesmo que você não entenda, continue aí. Mesmo que você não veja o fruto sendo gerado, continue aí. Mesmo que você não veja essa plantinha brotar, continue aí. O fruto, quando ele é gerado, muitas vezes a gente nem vai ver, mas é como o próprio Senhor Jesus disse na palavra: de 1 ele pode virar 30, ele pode virar 60, ele pode virar 100. E quando ele está falando de 1 para 30, para 60, para 100, ele está falando, isso daí vai multiplicando de uma forma que você nem compreende, porque alcança um ali, gerou vida, desse 1 vira 2, vira 4, vira 8, e vai indo, e vai multiplicando, e vai gerando vida, e às vezes você nem percebeu, você nem viu, o Senhor nem te deu revelação sobre isso, sobre onde aquilo que Ele colocou no seu coração gerou vida, mas talvez um dia o Senhor revele para nós, talvez um dia o Senhor fale para nós: olha, aquele fruto que você plantou deu tudo isso daqui de semente. O nosso papel é não desistir, o nosso papel é persistir, o nosso papel é confiar que o nosso alimento é a palavra que sai da boca do nosso Deus. E Ele nos chamou hoje para a gente se levantar como semeadores. O semeador, ele precisa conhecer primeiro o papel dele, saber quem ele é, saber quem é o seu Deus, qual que é o poder da palavra do seu Deus, para que depois ele possa ir e buscar. Independente do tempo que dure esse processo para a gente aprender, que você tenha no seu coração esse sentimento de que a sua vida depende totalmente da palavra de Deus, da palavra que sai da boca do Senhor. Amém? Glória a Deus.